closer falar para o cliente que ele tem um novo ponto focal. Porque muitas vezes, se a gente peca em falar, o cliente não entende dessa transição. Se foi falado, mas CS não está cumprindo com a expectativa, o cliente vai para quem ele acha que resolve. É importante você também ter bons leads. E aí fica a pergunta, onde captar esses bons leads? Como captá-los? Tem que pensar nisso, porque quando você vem para cá, banker, você está se tornando um empreendedor. Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do Além do Crédito. Eu sou a Valerie, sou Head Comercial aqui da TED. E hoje nós estamos com duas feras nesse episódio. A Luísa, sou fã do seu trabalho. Antes de você se apresentar, sou fã do trabalho dela. E eu comentei com o time de marketing aqui, vamos trazer ela para ela falar um pouquinho de CS. Já adquiri seu curso, adoro também os KPIs, foi como a gente falou recentemente ali, antes de iniciar o podcast. Adoro os KPIs que você traz ali pra gente tomar tomada de decisão. Então, queria agradecer a participação de hoje, a visita aqui para participar desse podcast. E, claro, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, sua trajetória. Eu vi que você já foi advogada. Já fui advogada. Primeiro, obrigada pelo convite, Nascimento, Val, pessoal da TED. Gente, eu gosto muito de CS. Eu tô na área aí, já vai fazer, acho que, 8 anos. Já passei por diversas empresas, já atuei em diversos cargos também. Hoje eu ajudo empresas a construírem a área de CS e estou aqui para contribuir o máximo que eu puder com vocês nesse papo. Ah, com certeza. Nassa, a gente já é de casa. amigos, já é de casa, já comeu churrasco na nossa casa. Diga-se de passagem, é excelente churrasco. E costela, né? E costela. Sim, perfeito. Olá, pessoal, prazer. Marcos Nascimento, conhecido profissionalmente como Nascimento, e na comunidade de CS, Marcos do Sucesso. Tem essa piada lá. Estou aqui na TED desde outubro do ano passado. Vim aqui, integrei esse time maravilhoso para fazer um trabalho muito bom em 3 verticais aqui de atendimento, de CS e de CX. E não é a mesma coisa, são convergentes, mas atuações um pouco diferentes. E valeu pelo convite aqui, bater esse papo aqui presencialmente com a Luísa. Fui dar uma olhada, tava até brincando com ela aqui, que eu olhei o LinkedIn dela, temos 340 contatos em comum. Aí eu cheguei à conclusão de que o CS no Brasil é uma cidade do interior. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. O mercado é grande, mas ao mesmo tempo ele é pequeno. É verdade. Bom, antes da gente iniciar aqui o tema, né? E falando um pouquinho do tema aqui, o que ninguém fala sobre fazer parceiros performarem. É claro, eu sempre falo aqui, a gente pega o tema aqui, mas a gente nunca segue o tema, porque a conversa é tão boa que a gente distorce um pouquinho do tema. Mas o que eu queria fazer a primeira pergunta para vocês, porque tem muita gente de casa que não sabe o que é o CS. E aí eu queria que você, Lu, primeiro iniciasse, falasse o que é o CS na sua visão, o que você entende como CS, o que você passa para os seus alunos, para o seu público, o que é o CS, e aí o Nassa também passa a visão dele. Ela fala e eu complemento. Exato. Fechou. Então tá. CS, para mim, é a área responsável por fazer com que o cliente seja o mais lucrativo e o mais produtivo dentro de uma empresa. Essa área nasceu principalmente para produtos que são de recorrência. Ou seja, tem um pagamento mensal em que o cliente não está transacionando uma vez. Eu preciso fazer com que ele veja valor todos os dias, porque senão nada impede dele simplesmente cancelar. Então, para mim, é o profissional que tem essa atribuição, fazer com que o cliente perceba o ROI, o retorno sobre o investimento. E aí, dentro desse macro discurso, né, mais estratégico dentro das empresas, entra uma camada de atribuições e de coisas que esse profissional tem que fazer. Mas, via de regra, o profissional que tem que fazer com que o cliente seja mais lucrativo e produtivo dentro de uma empresa. Legal, bacana. Putz, fica difícil agora complementar. A mulher falou tudo. Eu acho que eu vou falar a mesma coisa, mas com uma linguagem diferente. Tá bom. Já ouvi isso várias vezes. CS é experiência mais resultado. Se o cliente contrata o seu produto, o seu serviço para algo, é porque ele tem um problema no sentido acadêmico da palavra, a resolver. E ele busca um resultado com aquilo. Então, o CS, a ideia do CS é levar o cliente ao resultado esperado através da melhor experiência possível. E aí é quando entra a jornada, entra relacionamento e todo esse trabalho.
Não, e a gente fala que o CS, tadinho, o CS, ele segura a bucha de tudo, né? Nossa, meu Deus. A gente tem 8, 9 CS, né, 9. aqui na TED, e eu falo de muita expectativa, né, e a gente fala muito de ser claro com o cliente na ponta, porque o banker vem numa expectativa, principalmente quando ele adquire a plataforma, ele acha que, em um mês eu vou ganhar 30 mil, 40 mil de comissão. Então, o CS tem que, vamos lá, vamos trabalhar assim, tem operações que são mais rápidas, você consegue um comissionamento mais rápido. Então, trabalhar essa expectativa, assim, eu falo que é algo que o CS tem que trabalhar muito bem. Porque trabalhar com a expectativa, o cliente ali na expectativa de fazer algo acontecer em questão de minutos é muito grande. E aí, onde vem a frustração. E aí, um dos pontos que eu vi também no seu vídeo, e eu gosto muito desse vídeo, você fala da frustração. Como a gente trabalha, como o CS consegue trabalhar, fazer com que o cliente, que a gente seja transparente com o cliente na ponta, para que ele não se frustre, né? Acho que a transparência é tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho até daquele vídeo que você traz de transparência, falar um pouquinho de frustração. Boa, é a fórmula matemática da frustração que eu brinco, que a frustração é igual à expectativa menos a realidade. É isso mesmo. Então, Podcast matemático esse hoje, né? eu não sou muito boa em matemática, mas essa é simples de entender. Então, assim, o cliente ele vem com uma expectativa que foi gerada por um anúncio, por um canal de aquisição, por um SDR, por um closer, que falou, poxa, não, aqui no exemplo da TED, venha para a TED, você vai conseguir diversos bons produtos financeiros e você vai aumentar a sua rentabilidade como banker. Uhum. Promessa. Aí a gente tem as nuances da promessa. Então, assim, cara, a TED não está te dando uma base de leads para você trabalhar. Ela está te dando bons produtos. Perfeito. Com um bom take rate. Agora, se a expectativa do seu banker que chega aqui é que ele tenha uma base de leads para trabalhar, ele vai ter uma frustração. Então, se isso não for muito bem alinhado no momento da venda, há uma frustração. Igual para o banker com um cliente final dele. Se um cliente final dele, ele fala, olha, eu tenho um excelente produto aqui, uma FDIC, uma FI, o CDI agora está batendo 15%, 16%, é uma ótima oportunidade. Agora, se ele não passa a clareza para o consumidor final de quais são os termos do negócio, olha, seu investimento vai ficar travado em X anos, esse prazo ele é pré ou ele é pós. Você vai ter que ter um compromisso financeiro de X tempo, ou quando você vai fazer uma aquisição de um empréstimo, olha, os juros incidem no tempo, então hoje essa parcela, mas ano que vem a parcela é outra. Tudo isso é uma questão de expectativa e alinhamento, porque na venda é sempre tudo lindo. Mas se a gente não alinha na venda o como é o depois, muitas vezes a gente tem um cliente frustrado que tá ali na minha fórmula, né? Frustração igual a expectativa menos a realidade. A expectativa é que eu vou ficar rico, ou a expectativa é que eu vou ter uma mesma parcela para pagar. Aí eu chego na realidade, passou 6 meses, minha parcela tá 10% maior, ou putz, não consegui nenhum lead aqui, então não tá valendo a pena para mim. Exato. E eu falo então, E eu falo que é o maior ele gap. Viu, é porque ele sentiu a dor, você cara. Você me entende, eu tô quase chorando aqui, você me entende. E eu falo pra você que acho que é o maior gap que a gente tem de vendas e CS. Porque eu também entendo, vendas tá lá na correria, todo quer vender e às vezes não tem... A gente sabe, gente, empresa grande, às vezes é difícil ter uma comunicação clara. E às vezes muda um produto, muda uma rentabilidade, às vezes nem venda se fica sabendo. Então tá lá no calor, final do mês, fechamento, quer vender, passa uma coisa pro cliente. Vendeu, entrou. Quando chega pro CS, totalmente... Aí a bomba... Vender o sonho e a gente administra o pesadelo. Pois vai bem. nessa linha, tá. E, Ionassi, me fala, você que tá no dia a dia ali, você tá com CS ali, como que você trabalha esses CS para trabalhar a expectativa do cliente na ponta? Olha, vamos lá. Eu vou pegar tudo isso que a Luísa falou e vou trazer para o termo que a gente geralmente fala em CS, bad fit. E aí, eu trabalho com clientes há mais de 10 anos e eu sempre costumo dizer, olha, ninguém mente.
todos têm as suas verdades. Então, eu preciso ouvir todas as verdades. E muitas vezes, eu preciso defender o lado do comercial. O Rafa, um abraço para você, meu querido. Eu acho que ele pediu para dar Nosso uma head força. de vendas, um cara espetacular. Às vezes, o cliente vem lá e conta a verdade dele para o pobre do SDR. E o SDR tem meta a bater, o bichinho precisa sobreviver. E aí, o SDR acredita naquela verdade e põe o cliente aqui dentro. E quando bate aqui dentro, o cliente é um bad fit. Ou pior, às vezes o cliente não é um bad fit. Mas ele não tem a consciência de que o que é um bad fit e ele arruma para ele clientes que são bad fits. Como, por exemplo, eu até brinquei com você. Gente, a TED não é uma plataforma para fornecer crédito para negativados. Exato. Então, se o seu lead não é bom, se ele está no SPC, se ele está devendo pro primo do tio, da avó, da sobrinha, do cachorro, do padrinho, vai aparecer em algum lugar. E isso vai dificultar a operação. Então, é importante você também ter bons leads. E aí fica a pergunta, onde captar esses bons leads? Não é? Como captá-los? Tem que pensar nisso. Porque quando você vem para cá, banker, você está se tornando um empreendedor. E aí, como bom empreendedor, você tem que saber onde é o melhor lugar para pegar peixe. Então, trabalhamos às vezes aqui com 2 tipos de bad fit aqui. O próprio banker que contou uma verdade, e o cliente do banker que contou uma verdade para ele que não era tão verdadeira assim. Enfim. Não, e tem um ponto legal aí, que é a parte da definição do ICP, né? Do perfil de cliente ideal. Sim. Então, acho que vem muito dessa parte de internamente ter a definição de um ICP. Exato. E para o banker ter uma definição de ICP. Então, putz, beleza, eu sou um assessor. Eu tenho aqui 100 clientes que eu já fechei. Quem são meus melhores clientes? Quem já fechou comigo mais de um produto e está adimplente naquele produto, Exato. né? Faz sentido. Exato. São meus melhores clientes, tá bom. Desses 100, sobraram neste perfil, 30. Beleza. Desses 30, quem teve a maior rentabilidade para mim? Banker. Foram 15. Bacana. Esses são meus melhores clientes. Eu vou parar e eu vou olhar qual que é o perfil dessas pessoas. Quanto elas ganham? Qual que é a profissão delas? Qual que é o meio delas? Legal. E aí eu preciso, para eu fazer uma boa captação de novos clientes, entender aonde Trabalhar esse essas perfil. pessoas convivem, o que elas fazem, aonde elas estão. Porque senão eu vou começar a fazer, beleza, tráfego pago. Vou fazer tráfego pago na campanha Advantage+, que pega o público, cara, 60 a mais a nível Brasil ou menos de 18 anos que, desculpa o termo, tá ferrado e não tem de onde tirar grana. Mas quer começar a investir, tenho R$500, quero começar a investir. Poxa, não tem problema, é também um público, mas é o seu público? É um questionamento que as pessoas têm que fazer para conseguir aquisição de bons clientes. Exato. E isso serve tanto para quem chega aqui na plataforma da TED, como para o banker que está vendendo para o cliente final. Perfeito. E do outro lado... CS não é um santo milagreiro, entendam isso. Gente, Entendeu? não dá para fazer milagre. Todos precisam fazer a sua parte, né, Luísa? Não, a gente trabalha com os dados que a gente tem, né? Para tomar as melhores conclusões. Exato. E aí, do outro lado, a gente também tem. Poxa, tá bom. Eu tenho aqui, sou banker, tenho meus 100 clientes, descobri os 15 que são o meu melhor perfil. Show de bola. Agora, quem são os piores perfis que estão hoje na minha base? Tá bom, são esses 30 aqui que eu coloquei pra dentro, mas ficaram inadimplentes, não fecharam mais nada, vieram me xingar depois, talvez, no WhatsApp, falando, pô, você me meteu numa puta de uma furada, que não sei o quê. Legal, quem são essas pessoas? Qual que é a renda média? Qual que é a profissão? Qual que é o grau de instrução? Legal. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, não tem problema ter um grau de instrução grande ou pequeno. O negócio é... O banker vai ter que ter também um bom onboarding para esse cliente. Exato. Uma explicação do que a pessoa, de fato, está comprando. Para que a pessoa esteja alinhada na expectativa. Porque senão eu vou ter uma frustração e um cancelamento. E ninguém quer cancelamento, né? Verdade. Não. E assim, ela falou sobre onboarding, né? Eu vi recentemente uma publicação, acho que foi do Diego Azevedo, que ele colocava lá que nos tópicos, o onboarding é o rei. E o banker... Quando a gente fala de onboard do ponto de vista de CS, não é só pura e simplesmente treinar, mas é trazer o seu cliente a obter um primeiro resultado, a obter um primeiro ganho.
a ele enxergar que o seu trabalho é válido para ele. Poxa, eu tenho aqui o meu assessor de investimento. Eu cheguei para ele lá e disse, o meu problema é esse, eu estou precisando de crédito para isso. E aí o assessor de investimento rapidamente já me disse, o quanto você está precisando? Eu disse, tanto. Rapaz, você tem alguma casa quitada aí? Que a gente pode ir numa linha de home equity. Não, a casa está pendurada lá na Caixa Econômica. Tem um carrinho quitado? Tem. Quanto é o valor do seu carro? Pronto, olha aí. Vamos Legal. fazer um empréstimo com garantia de veículos. Cara, rapidinho esse dinheiro cai na tua conta, já resolve o teu problema. Olha aí o que você fez com o seu cliente. Então, é você não ter um leque como banker, você tem que ter o cinturão do Batman ao seu dispor, né? E eu posso fazer essa comparação, a TED é o cinturão do Batman para você. Temos uma infinidade de produtos lá, basta você se apropriar de cada um, entender como cada um funciona, para que se o seu cliente apresente uma necessidade para você, com certeza a gente vai ter alguma coisa para auxiliá-lo. Perfeito. E antes de a gente passar para um outro ponto, falando um pouquinho de closer, vendas, SDR e passando para o CS, a gente tem a passada de bastão, né? No momento que a gente tem muito o primeiro contato é com vendas, a gente sabe, SDR, é com closer, é mais com closer. E o banker, ele tem a necessidade do quê? Esse closer aqui é meu melhor amigo. Entrei na plataforma, é meu melhor amigo. Agora eu vou tratar só com esse closer. Só que a gente tem a passada de bastão. Ó, amigo, você entrou na plataforma, você tem o CS responsável. E aí, Lu, eu queria que você desse uma dica. Qual é a melhor passada de bastão de um closer para o CS ali? Porque a gente passa ali, mas a gente também ainda tem bankers que, ao invés de ir para o CS, ele vai ali para o closer ali eu tô com dificuldade para falar com tal mesa. Então, a gente tem esses gapzinhos e eu queria que você desse uma dica para nós. Fechou. Quando a gente fala no handoff, né, nessa passagem de bastão, a gente tem um handoff que ele é interno. Então, CS, está aqui todo o histórico do cliente que está chegando com essas expectativas, com esse cenário, neste perfil. E externo, o closer falar para o cliente que ele tem um novo ponto focal. Uhum. Porque muitas vezes, se a gente peca em falar, o cliente não entende dessa transição. E beleza, se foi falado, mas CS não está cumprindo com a expectativa, ou seja, não tem uma boa SLA, não está respondendo conforme a expectativa do cliente, o cliente vai para quem ele acha que resolve. Então, ele volta. É que nem como se um cliente fosse falar com o seu chefe. Quando você deixa de resolver, ele vai para um grau acima. Uhum. Então, é a mesma lógica aqui. Tem que ter essa passagem de bastão. E acho que mais do que isso, a explicação para o cliente do que é a jornada a partir do momento de um fechamento. Então, legal, você está entrando aqui com a gente, você vai ser apresentada para o time da Val. O time da Val tem como responsabilidade te ajudar no dia a dia, te passar as boas práticas. Porque aí você começa a alinhar a expectativa desde o começo e dar próximos passos. Quando a gente não guia o cliente nos próximos passos, ele vai parar na reclamação da avaliação do Google, ele vai parar no Reclame Aqui, ele vai parar no suporte, ele vai parar ligando para alguém. Eu, particularmente, assim, eu sou especialista em CS, mas eu sou uma consumidora para qualquer produto, que eu acho que eu sou a consumidora que ou todo mundo quer ter ou todo mundo não quer ter. Porque a hora que eu tenho um problema e eu não acho um canal, eu sou o ó. Eu sei como atingir uma marca, porque eu trabalho com isso, né? Então, eu vou lá no Google Avaliação, eu vou no Instagram, aqui. nos comentários de todas as fotos. Então, assim, falo, a empresa não tá me dando um canal aqui, eu já fui. Não me orgulho, mas eu já fui. Senta que lá vem história. Já fui procurar as pessoas da empresa no LinkedIn, me conectei e mandei mensagem no pessoal. Cara, tudo bem, tô tentando resolver um problema. Fiz isso com a Claro uma vez, que o cidadão foi instalar minha TV e levou a chave do quadro do meu prédio embora. Aí o zelador me ligou e falou, ô Luísa, o cara aqui que veio instalar a net levou a chave do quadro do prédio, que tipo, tinha 6 blocos meu prédio. Eu falei, cara... Ela só vai deixar todo mundo sem luz. O que eu faço aqui? Eu fui atrás, não tinha canal, ninguém me respondia. Eu bati no LinkedIn. Olha o impacto de uma empresa não ter, claro, ali os canais de comunicação, ouvidoria. Olha o impacto que é. Você tem que ir procurar uma pessoa no LinkedIn
para ser ouvida. Exato. Por um problema que a empresa não conseguiu solucionar. Ninguém da empresa, né? Então, isso é muito desgastante, né? Total. Então, nessa parte, voltando aqui para a passagem de bastão, eu deixar a minha jornada clara. Qualquer serviço que eu contrato, eu preciso entender, poxa, como é que eu entro em contato? Quem que é meu ponto focal? Como é que eu entro em contato com essa pessoa? Se essa pessoa não me responder, o que eu faço? Uhum. Porque senão a gente vai ter ali É verdade. uma enxurrada de reclamação. Exato, Nossa, Construção de jornada. a gente ainda tá dentro da pauta ou a gente já fugiu completamente? Eu falei que a gente nunca segue o que tá no tema. Eu gosto de conversa assim, que a gente vai conversando, foge um pouco do tema. Eu gosto de conversa assim. Ainda sobre passagem de bastão, Valerie, eu sempre digo, eu não sou autor dessa frase, mas eu sempre repito, assim, um cliente não se faz com a venda, um cliente se faz com informação. E quando você faz essa passagem de bastão, é importantíssimo que venha não só o bastão, mas dentro do bastão toda a informação. Para que ou o ISM ou o CSM não tenha que estar, não precise perguntar ao cliente o que já foi perguntado a um cliente. Não é tão ruim quando pergunta uma vez, pergunta outra vez e etc. E assim, e você está num momento crucial. Tem um livro muito bom que é o Onboard Orquestrado, da Dona Weber. Recomendo muito a leitura. Que ela fala que quando o cliente chega, ele está com a expectativa muito alta. E sim, a primeira impressão é que fica. Isso não é clichê, não. Isso é verdade. E aí, o cliente, ele tá prospectando naquele momento. Ele tá pensando, isso vai dar certo, se isso vai dar certo, eu vou botar muito dinheiro no meu bolso. Mas se isso der errado, perdi meu tempo, perdi dinheiro. E ele fica nessa. Cabe você a dar um horizonte. Cabe a você mostrar os canais. Cabe a você mostrar o caminho que o cliente tem que perseguir. Porque aí, ele para de prospectar e ele cristaliza o relacionamento. E aí, a partir do momento que ele cristaliza o relacionamento, ele diz, não, o pessoal sabe o que está fazendo. Eles me deram um horizonte, eles me disseram um caminho que eu tenho que seguir, eles estão me acompanhando. Menino, quando está aprendendo a andar, a gente pega na mão. Exato. Então, eles estão pegando na minha mão. Então, a perspectiva aqui é muito boa. Caso contrário, se você não consegue fazer isso, meu filho, aí dá ruim. Porque ele pega tudo que começar a acontecer, ele começa a utilizar aquilo como argumento para poder confirmar o viés de confirmação dele. Fui redundante. Mas, enfim, naquele viés de confirmação dele, tá vendo? Eu disse que não ia dar certo. Tá vendo? Eu já sabia que ia dar ruim. Tá vendo? Joguei dinheiro fora. Eu sabia disso. Eu não sei porque eu me meti nisso. Então, cabe a gente fazer o melhor trabalho possível para que, em vez de ele estar com um viés de confirmação que leve eu a acreditar que a coisa vai dar ruim, ele cristalize o relacionamento e saiba que a gente está levando ele para o resultado esperado através da melhor experiência possível. Bacana. E tem aquela parte em onboarding, né? A famosa frase, não há segunda chance para uma primeira boa impressão. Exato. Então, Verdade. assim... Deixa eu anotar essa. Um cliente que chega na expectativa super alta, encontra uma frustração, a primeira impressão dele está formada ali. E tirar aquela primeira impressão é muito difícil. E quando a gente fala em onboarding, eu vejo bastante erro das empresas em tentar explicar o mundo no onboarding. E o que você trouxe um ponto um pouquinho antes é de entender o contexto daquele cliente. Principalmente quando eu estou falando em prestação de serviço. Uhum. E não numa plataforma que tem um atendimento one-to-many, para várias pessoas que eu preciso me utilizar de automação, de tecnologia. Quando eu falo em um relacionamento de alguém conversando com alguém, eu preciso ter escuta ativa para entender, poxa, Sim. qual que é o estado dessa pessoa? Em que maturidade ela está? Porque eu posso ter pessoas que são do meu ICP, do meu perfil de cliente ideal, mas que estão em maturidades diferentes. Uhum. E se do outro lado eu não encontro uma boa maturidade, é como se ele tivesse em um estágio anterior que eu vou ter que educar esse cliente para que ele chegue no estado de maturidade que vai se aproveitar de verdade do meu produto. Uhum. E vale até uma reflexão. Eu quero um cliente que seja ICP que não está na maturidade que eu preciso? É isso. Pode ser que sim, pode ser que não. É isso mesmo. Então, E eu falo, cliente detrator, Ui. ele realmente, ele acaba com você. Ele vai no Reclame Aqui, ele vai no Google, ele vai no Instagram. E eu falei no podcast passado, a gente tem o marketing boca a boca, de indicação, tive uma melhor experiência, isso, aquilo.
Mas o cara que ele tem uma péssima experiência, ele tiver uma indicação, ele vai acabar falando da sua empresa, do seu serviço. E isso é muito péssimo. Ao mesmo tempo que o marketing é bom e boca a boca, o ruim também é ruim. E mudando um pouquinho de tema, eu escuto muito a palavra de CS, ele é suporte de luxo. Nossa. E eu queria a opinião de vocês, como que a gente separa? Porque muitas empresas que estão escutando a gente agora, pensa assim, o CS ele tem que resolver tudo. Ele é NPS, é isso, aquilo. E aí, eu acho assim, o CS ele não pode, na minha visão, e aí eu queria que vocês trouxessem também a visão de vocês, o CS ele precisa ser avaliado no NPS ou não? Ele não é avaliado no NPS, que é um conjunto de coisas. E a gente mudou a nossa maneira, né, de atuar aqui dentro da TED. Antes o CS resolvia tudo. Subia suporte, subia isso. Gente. O CS tá lá para fomentar negócios. É aquele negócio, é o ROI. Trazer retorno do investimento. Se a gente não faz isso, o CS está focado, vai ter que subir um suporte aqui. Eu sei que o cliente final, vamos supor, o banker, né, nesse caso, ele quer tratar tudo com o CS. Mas o CS, ele tá lá, o objetivo dele é fomentar negócios, trazer negócios. E aí, essa separação para o cliente final, ele fica assim, poxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que subir suporte? E eu queria que vocês trouxessem a visão de vocês. CS é um suporte de luxo ou não? O que vocês acham? Vai. Vou? Tá bom. Vai que é Não, teu. categórico. Um categórico não é suporte de luxo. Distinções, assim, principais. CS é proativo e estratégico. Legal. Suporte é reativo e pontual. Então, putz, eu tenho uma dúvida, tô com um problema técnico, tô com um problema de usabilidade dentro de uma plataforma, vou bater em suporte. Cara, queria uma boa prática, queria entender como eu exponencializo meus resultados, queria entender como eu posso expandir minha base, o que os outros clientes estão fazendo que eu também posso fazer e que eu tô comendo bola. CS. Uhum. Aqui, essa distinção tem que ser muito clara. Agora, se a empresa não tem um time de suporte que cumpra SLA, com um canal dedicado que resolva o problema, de fato, essa insatisfação vai bater em CS de forma inevitável. Uhum. Então, se eu tenho uma relação contigo, minha cliente, você vai me ver como a empresa. Eu sou a representante da empresa. Sim. Se o produto está com problema e você sabe o canal, está educadinha para falar com o suporte e abrir um chamado para o suporte não te respondeu ou não resolveu o seu problema, você vai vir em mim. Vai falar, Lu, Exato. o problema persiste. Aqui ainda tá ruim. Então, a gente alinhar esses canais e as outras áreas também terem essa clareza. E aí você trouxe um outro ponto, né? De CS ser avaliado pelo NPS. Particularmente, eu, Luísa, não gosto. Porque NPS é uma métrica do Net Promoter Score de 0 a 10, o quanto você recomendaria a empresa a um amigo ou familiar. Legal. Quando a gente coloca a empresa, eu tô olhando pro global. Eu tô olhando pro produto, eu tô olhando pra venda, eu tô olhando pra plataforma, eu tô olhando pra bug, eu tô olhando pra atendimento. Então, não dá para atribuir uma nota de NPS para um time, porque essa é a nota da visão do consumidor quanto à empresa como um todo. O que dá para atribuir para CS? Por exemplo, a saudabilidade da base. O quanto de receita recorrente eu estou conseguindo manter. O quanto de receita eu estou conseguindo expandir. Legal. Isso é um trabalho a ser feito por CS. E esse trabalho também tem, ganhei um churn aqui. Ah, CS, você não está fazendo seu trabalho bem. Mas calma, que tipo de churn que é? Era um cliente bad fit? Porque se for, eu preciso consertar o processo em vendas. Isso. E eu preciso ajustar o meu ICP. Então, tudo volta, né? Incrível. Há nuances, assim, que a gente tem que olhar para o global. E muito mais do que o número, a métrica, é o porquê desse número. Legal. O NPS tá 10. Beleza, por quê? Ah, porque a gente tá com diversos bugs na plataforma.
É responsabilidade de CS? Não. Não tem como. O churn tá em 14%. Puxa, tá em 20%. Que alto. Por quê? Porque a maioria dos nossos motivos de cancelamento é bad fit. É culpa de Como CS? pode? Vamos voltar e vamos alinhar a expectativa. Tá vendo, né, Rafa? Tudo volta pra você. Então, aqui, a mesma coisa para os bankers ali, com a sua base no entendimento dos porquês dos números. Quando a gente olha só o indicador, eu vou falar, o número tá bom ou tá ruim. Mas o que tem atrás desse número? Qual que é o motivo deste número estar assim? E é isso que eu vejo muita empresa pecar. Pega o indicador e mata o indicador. Só que tem um motivo pelo qual o indicador tá assim, que é a causa raiz. Legal. Gente, olha, vou dar uma dica pro banker. Vou te dar uma dica como usar a TED direitinho, tá certo? Os canais de atendimento. Complementando o que a Luísa falou. Eu preciso falar sobre uma proposta específica. Cara, acessa a proposta dentro da tua plataforma, tem a área de comentários. Põe lá o comentário, mas assim, não põe assim, olá, bom dia. Não manda um bom dia, não. Porque Seja mais específico. que o pessoal da operação não vai ter tanto tempo para isso, mas vai direto no que tu precisa saber sobre aquela proposta. E o mais importante, foque na proposta, não traga outras coisas, não. Que o canal de comentários, gente, é um canal assíncrono. Então, no tempo, o pessoal da mesa vai parar, vai entrar lá, vai dar uma olhada e vai responder aquilo que você precisa. Eu tô com uma questão operacional aqui, é um bug. Eu tô com uma duvidazinha sobre uma funcionalidade. Olha, acessa a tua plataforma, no cantinho esquerdo vai ter lá o atendimento. Lá, tem mais de 10 pessoas ali do suporte para poder te atender. Não, eu vou direto no CS. Não vá nele, não. Sabe por quê? Porque o CS, nesse momento, ele pode estar em reunião com algum outro banker. E como eu lidero esse time, a minha orientação por time é o seguinte: quando você estiver numa reunião com um cliente, não pare a sua reunião para atender outro cliente. Isso é falta de respeito, tá? Então, entenda, quando ele estiver numa reunião com você, ele não vai parar a reunião dele para atender ninguém, porque a atenção dele é sua. Então, se for uma questão operacional que precisa ser resolvida ali rapidamente dentro da plataforma, uma dúvida sobre a funcionalidade, cara, procura o suporte. Eles são aptos e vão te atender o mais rápido possível. Agora, se é uma estruturação de alguma operação, se é alguma taxa que você queria ver uma negociação melhor para o seu cliente, e se você queria saber mais sobre um produto específico, porque você está acreditando que esse produto faz sentido para uma necessidade de um cliente seu, vai no CS. Manda uma mensagem para ele no WhatsApp, ou manda um e-mail, ou tenta ligar. Se ele não atender, pode ser que ele esteja em uma reunião, mas manda um WhatsApp, que assim que ele parar, ele vai entrar em contato contigo. E se ele puder te ajudar de imediato, ele já vai trazer informação para ti. E se ele não puder, aí que vem a cereja do bolo. Temos um andar de especialistas aqui para você. A Luísa tá aqui, não me deixa mentir. Não é um andar inteiro? Eu vi. E qualquer coisa, comente com o seu CS. Como é que eu faço para fazer uma visita aí? Geralmente, constantemente, sempre temos bankers aqui dando uma olhadinha. O café daqui é bom, não é, Luísa? O café também é bom. Vem aqui nos visitar, porque você vai conhecer o nosso escritório, você vai ver toda essa operação que está a seu dispor. E aí o CS, é sobre consórcio, temos um especialista sobre consórcio que o CS vai pôr na jogada para poder elaborar o melhor negócio para ti. E assim por diante, imobiliário, veículo, ou qualquer coisa que a gente tem aqui. Então, use os canais da forma certa, que você vai ter a melhor experiência possível e, consequentemente, vai ter o seu resultado o mais rápido possível também. Porque quem quer rir tem que fazer rir, né? Então. Ô, Nascimento, essa parte aqui do podcast a gente pode cortar e colocar no vídeo de boas-vindas de onboard. Tá vendo aí, ó? Tá pronto, tá pronto, gente. Tá pronta, tá vendo? Explicação de canais, tá perfeita. Cola no pai, vai por mim que é sucesso. Vai por mim que é sucesso. Não, e assim, a gente tem um grande desafio aqui, porque a gente iniciou o modelo aqui da TED. Antes, o banker, ele falava com a mesa de operações, ele falava com CS, ele falava com closer. E a gente unificou. A mesa, ela tá lá pra tocar a proposta. É tipo assim, não me enche. Tô tocando minha proposta. Tô lendo documento aqui. Tô lendo documento. E closer tá lá, quero vender. E a gente tem o CS. Então, a gente separou muito bem isso. Mas para educar os bankers é difícil. E a gente tem que trabalhar todo dia para educar cada vez mais.
A mesa, manda um comentário. É o que o Nascimento falou, manda um comentário aqui. Ela vai te atender quando ela tiver um tempinho. Mas o CS tá lá para apoiar, o CS vai olhar o comentário. Se ele puder ajudar, ele vai ajudar. Ele vai, dentro do conhecimento dele, ele vai lá, vai comentar, vai ajudar. Então, assim, é um desafio, né? Antes era pior, né? Então, a gente mudando esse mindset da galera, né? Você quer acrescentar ou... Não, tá certo, corretíssimo. Então, a gente mudou isso e toda vez que a gente tá trabalhando cada vez mais o CS. Galera, não é mais assim, suporte, direciona. Vamos fomentar, vamos trabalhar negócio, cobrar o cliente, trabalhar o seu melhor cliente na carteira. Então, a gente vem trabalhando cada vez mais. E aí, mudando de tema, não tanto, né? De novo? De novo. Lu, na sua visão, o que diferencia um CS amador... E essa dica vai pro CS daqui. Um CS amador para um CS estrategista. Muito bom. O amador é aquele que é reativo. Somente. Só apaga incêndio. O bombeiro, né? Bombeiro. CS bombeiro. É bombeiro. Quem é estrategista? Então, eu sou CS, eu tenho minha carteira ali. Sou banker, tenho minha carteira de clientes. Vou olhar para os meus clientes e vou entender a minha carteira. Então, acho que a primeira parte, acho que de qualquer função dentro de CS é ter clareza. Preciso ter clareza da minha base. Quem são os meus clientes? Aonde estão meus ofensores? Aonde estão meus potenciais? Aonde estão meus ICPs? Tá vendo? Santo de casa não faz milagre. Tá vendo, CSMs? O que eu falo pra vocês direto é o que a Luísa tá falando. Prestem atenção. Por favor, Luísa, continue. Então, vou pegar aqui minha base de clientes. Eu preciso entender essa base a fundo. Por quê? Meu papel é reter a receita dessa base, expandir, em segundo plano, a receita dessa base e, em primeiro plano, fazer com que essa base veja valor Legal. dentro da minha solução. Então, eu preciso olhar aqui minha base e falar, beleza, quais são meus clientes que não estão fazendo nenhum tipo de transação, não estão gerando nenhum tipo de take rate, não estão ganhando com a gente. Essas são as pessoas que não estão vendo ROI na TED. Uhum. São as pessoas que não estão enxergando valor. Tá bom, qual que é o perfil dessas pessoas? Putz, essas pessoas aqui realmente tem 10 que estão aqui que não tem perfil. Não vale nem a pena eu investir meu tempo. Agora, tem 15 aqui que, cara, comida de bola. Preciso ir lá, preciso ser proativo, preciso entender. Vou ajudar mais esse cliente. Tem os meus tops aqui. Fala, cara, esses caras performam muito bem. Vou trazer um deles pra vir num podcast aqui. Legal. Tá vendo, né, Pra Nossa? fazer um benchmark. Tá vendo, né, Tivemos Nossa? até uma gravação essa semana, não foi? Exato, Estamos seguindo bem, Então, estamos bem, Luísa. aí estamos bem. sim. Então, é essa clareza da base, do que dá para ser feito. Porque quando eu sou amador, eu vou pegar a base e eu vou disparar a mesma mensagem para todo mundo. Sem personalização. Eu vou esperar o problema chegar até mim. E não tô olhando ali. Poxa, meus clientes estão usando, não estão usando? Qual que é o dar uma uau aqui de cada um? Sim. O que tá rolando? O que não tá rolando? Quem pode expandir? Quem ainda não tá na maturidade? Quem eu preciso dar um onboarding melhor? Legal. Quais são as notas? Quantas vezes os meus clientes já reclamaram? Putz, eu tô com algum cliente que é muito detrator? Preciso fazer algo a respeito. Então, acho que essa é uma das maiores distinções, E às assim. vezes ele não é nem detrator pelo fato de ele estar querendo ferrar com você ou ferrar com a TED. Não, às vezes ele é detrator porque é o seguinte, cara, é maravilhoso. É exatamente o que vocês se propõem a fazer que eu preciso. Uhum. Mas só que vocês precisam melhorar nisso. Olha lá o caminho. A fonte, né? Exatamente. O cliente final, ele tende a te ajudar a melhorar onde você está errando. Isso. Não, E às CS vezes as empresas elas não conseguem visualizar isso. Ah, ele tá reclamando, ele reclama demais. Mas, poxa vida, é a você já causa olhou pra raiz, dentro? né? Exato, você Por olhou quê? pra dentro de casa? Entendeu? E a gente já teve muitos detratores, né? Mas eu falo que a maioria das pessoas que vêm reclamam, a gente consegue, assim, quase 90% tirar a reclamação. Conversar, entender o que tá acontecendo. Pô, vamos mudar aqui. E aí a gente faz aquele acompanhamento. Às vezes ele volta
para a plataforma. Vamos fazer um acompanhamento de 90 dias desse cliente? Vamos ver para ele não ter mais a frustração do produto? Então, às vezes as pessoas não entendem, as empresas não entendem que os detratores, trava a língua. Ele tá lá porque ele tá insatisfeito. Às vezes tem uns que qualquer coisa, não gostei daquela cor, daquela plataforma. Eles vão fazer é uma isso. reflexão, né? É uma reflexão. Eu quero esse tipo de cliente. Exato. De verdade, assim, a gente tem que ter um pouco mais de coragem, às Verdades vezes. foram ditas. É duro, sério, mas duro. é isso. Mas assim, a gente tem que olhar com frieza. Às vezes Exato. fala, quanto... A gente não entende, às vezes, o custo que é ter um cliente que não faz sentido na sua base. Quanto tempo ele demanda do seu suporte, do seu CS? Quanta dor de cabeça? Vale a pena? Às vezes você fala, não quero, deixa eu reclamar. Ou fala para o cliente, senta aqui. Isso aqui é o que a gente entrega. E eu posso vir neste momento de empresa até aqui. Se você não estiver de acordo com isso, cara, não estou na maturidade de te atender ainda. Eu prefiro que você não esteja aqui. Uhum. Porque o que eu posso te entregar é isso aqui hoje. Faz sentido para você? Porque se for não, você fala, gente, é melhor para mim, é melhor para você. E eu falo, toda empresa tem o ICP. Às vezes a gente recebe muito comentário, mas eu não consegui entrar na TED e tal. Se a gente pudesse, a gente abria a porta para todo mundo. O problema é, gente, que a gente tem a mesma coisa, é o ICP. Tem o perfil ideal do cliente que dá certo aqui, né? E nada contra, tem muitos profissionais, mas imagina dentro de uma plataforma uma profissional de estética. Entra aqui na plataforma, um monte de produto financeiro, ela não sabe o que é consórcio, não sabe o que é financiamento imobiliário. Ela vai ficar aqui, tentando entender o que é a plataforma, o que faz, o que é o take rate que ela vai receber. Ela vai ficar perdida. E aí vem a frustração, o que ela vai fazer? Detratar. A plataforma não presta. Exatamente. Então, assim, pela TED, a gente abriria a porta para todo mundo. O problema é que hoje a TED ela não tem braço para educar. E não é hoje, o DNA da TED hoje, educar, a TED 360, educar profissionais do zero, tornar-se profissionais do zero. Mas pode ser um futuro. A gente não sabe. Mas hoje a gente tem o ICP. Então, por isso que alguns NEEDs que chegam, não fui aprovado, porque isso... Mas por causa do ICP. Não, e em transações financeiras tem diversos certificados, né? Que um assessor ou um banker tem que ter para conseguir operar. Exato. E não é esperado e mesmo que uma pessoa não técnica tenha assim, o conhecimento para operar um produto financeiro que é complexo, não é simples. Não. Eu fico perdidinha. CDI... Aí a Selic, aí virou do avesso, aí tem as FIs, as FDICs, o fundo de investimento. Você fala, cara... Que é isso? O pré, o pós-fixado, o VGBL, o PGBL. Você fala, meu Deus, quanta sigla, quanta coisa, tô entendendo nada. Junta com as siglas de CS, deu ruim. Deu ruim, não, eu sou boa nas de CS. As financeiras eu tô chegando lá. E a gente fala, e assim, tem muito banker que tira a certificação e logo de cara quer vir pra cá. Não, vou lá para a plataforma, isso, aquilo. Só que mesmo assim a gente comenta, se tem uma carteira de clientes, você vai conseguir prospectar? Porque ele tira a certificação, mas ele aprendeu agora do produto. Aí ele acha que, já vou prospectar isso, aquilo. Tem aquele time do cliente, o cliente final ali, entender quem é aquele banker. Ele entrou no mercado agora. E aí vem aquela condição, mas será que eu posso confiar? Será que eu não posso? Então, a gente também quer passar esse entendimento. Eu tenho certificação, tirei agora. Tá, você tem uma base de clientes para trabalhar? Porque não vai adiantar. Tirei Ancor, tirei o FBB 100, entrei na plataforma agora, eu não tenho carteira de clientes. Tô prospectando ainda. Só que o time e a gente sabe, hoje a gente compete com grandes bancos, fintechs. E assim... Você não tem uma base de clientes para atuar, você fica ali na plataforma, o que eu faço? Então, a definição do ICP é super importante.
E aí, eu sei que a gente tá com o nosso time, estamos acabando aqui. Eu queria fazer a última pergunta. Eu queria falar mais com você, né? Porque a gente tá num papo tão gostoso aqui. E a última pergunta é a seguinte. Quais os KPIs importantes para um CS? Pense em KPIs importantes para CS para uma operação que não é tão size assim. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Ixi, agora eu peguei pesado. Deixa eu pensar. Primeiro deles, acho que é no handoff, na passagem de bastão. Então, a porcentagem da completude das informações que vendas está passando para o CS. Esse pode ser um KPI mensurado. Legal. Poxa, se eu estou chegando com um cliente que eu não sei nada sobre ele, o meu grau de sucesso já é menor desde o dia 0, Uhum. né? Aí, parte 2. Quando a gente fala em onboarding. Tempo para o primeiro valor de um cliente. Acho que esse é um bom indicador. E completude do cliente de ações que eles têm que fazer no onboarding. Então, um cliente tem que, sei lá, subir alguma coisa dentro da plataforma, tem que cumprir ali alguns requisitos. Ele ter feito isso ou não. Quando eu começo a sair de onboarding e chegar em ongoing, que é a parte do acompanhamento da jornada, né? Uhum. Acho que um bom KPI é, primeiro, eu ter um parâmetro de adoção. Ou seja, o que é um cliente que adotou a minha solução? Ou seja, quais são as coisas mínimas que ele tem que fazer em um mês para que eu veja que, de fato, ele está usando da forma como deveria? Legal. Porque é um cliente que, depois do onboarding, um cliente que chega sem informação já é um risco. Um cliente que chega com informação, mas que não faz as coisas mínimas, eu já tenho um risco. Se ele Sim. faz as coisas mínimas, mas ele no dia a dia não está usando, Deu ruim. eu tenho outro risco. Então, você já começa a perceber ali nos primeiros 1-2 meses se está dando certo, se não está. E aí, você consegue tomar ações proativas. Aí, um pouco mais para frente, em ongoing, health score. Então, qual que é a minha saúde mínima? Quantas vezes esse meu cliente tem que transacionar aqui dentro para eu dizer que ele é saudável dentro da minha base? Legal. Quantidade de touch points, eu posso colocar como KPIs intermediários, um pouco mais operacionais para o time de CS. Então, poxa, quantas vezes meu time está falando com o cliente, está marcando encontros e está executando esses encontros? Eu posso colocar um CSAT depois deste encontro, que a pergunta do CSAT muda, que é o quão satisfeito você está com um evento único. A Legal. nossa reunião de resultado, a nossa reunião de acompanhamento. Então, eu consigo aí medir o profissional. Bacana. O NPS, ele é um indicador que ele é super importante, mas ele pode ser da governança de CS, em mandar e disponibilizar ou via plataforma e consolidar a leitura dos resultados, mas o indicador é da empresa. E isso acho que tem que ser Legal. algo que tem que ser bem claro, assim. Que não é da responsabilidade só de um time, porque esse time, muitas das vezes, não tem autonomia para resolver as coisas que são indicadas dentro de um NPS. Verdade. Legal. O NPS, e é intencional que ele seja amplo, perguntando, porque não é uma métrica de satisfação, é uma métrica de experiência, uma métrica de lealdade. Sim. Então, ali dentro, o cliente, sim, pode falar sobre não estou gostando do atendimento do meu gerente, Pode. mas ele vai falar também sobre outras coisas. Não estou gostando da forma que eu envio a nota fiscal, não estou gostando da plataforma, eu acho que o botão poderia ser... Eu queria mais produtos, eu Exatamente. quero outros tipos de Uhum. produto aqui. Então, é muito amplo para Exato. você dedicar para uma área. Você pode dedicar a governança a uma área, agora não o resultado. Exato. Não a atribuição do resultado. Perfeito. E, por fim, em expansão, a quantidade de leads qualificados que CS levanta ou, quando é o caso de vocês aqui, a quantidade de conversão e de expansão da base. Como a Legal. gente fala em take rate aqui, em take rate, eu tenho a minha mensalidade ali, eu gosto muito de pegar o take rate médio dos últimos 3 meses para eu ter uma previsibilidade. Legal. Então, eu falo, putz, eu tenho um take rate médio de um cliente de, sei lá, R$5.000. Fala, beleza. No mês seguinte, o que eu espero desse cliente? R$5.000. É. Aí, Aqui não, é 3 vezes maior. A É, receita. e é uma coisa que eu peguei a aqui, volatilidade por do... conta da questão do take rate e de algumas calibrações, algumas calibradas que a gente ainda precisa fazer em ICP, esse tipo de coisa,
mas a gente tem olhado para os clientes assim, estamos chamando de... Eu tenho um cliente operante, que é um cara que tem uma recência ali na faixa de 15 dias, né? Mas que, em média, a cada 30 dias ele está trazendo alguma coisa. Mas eu tenho um oscilante. Eu tenho um oscilante que um mês traz uma coisa, outro mês não traz, e assim vai. Mas eu tenho aquele oscilante que demora para aparecer, mas quando aparece, como um banker a gente teve, trouxe um banker que trouxe aí um home equity de 4,5 milhões. Caramba! Eu movo o mundo por essa operação. E ele aparece. Então, esse é o que a gente tem chamado de oscilante estratégico. Então, assim, o trabalho que a gente está fazendo aqui atualmente é dar uma ajustada nas carteiras para que eu tenha uma carteira, assim, digamos, uma carteira operante, que é uma carteira com menos pessoas, mas é aquele pessoal que tem uma recência ali, pau de dar em doido, como a gente diz a história, como a gente diz lá no Nordeste. Não, Já eu tenho um CS que vai passar a ter uma carteira do cara que é oscilante, porque é do negócio, é oscilante. Só que aí essa carteira tende a ser maior, porque eu vou falar, no final das contas, eu acho que o que você traz faz todo sentido, porque o CS está aqui falando com pessoas que no final das contas isso vai impactar na cobertura de carteira, que no final das contas isso vai trazer resultado para o cliente, que no final das contas vai trazer resultado para a TED. Afinal de contas, não somos uma ONG e a gente está aqui para ganhar dinheiro. E para a gente ganhar dinheiro, o banco tem que ganhar dinheiro também. Exato. É um interesse em comum, né? Então, interesse do CS fazer com que o banker feche mais contratos com melhores clientes. Agora, até em qual extensão essa mão vai? Tipo, eu não vou te dar uma lista de leads. Eu posso te passar o que eu tenho de boas práticas. Agora, cara, é contigo. É contigo, exato. Você é empreendedor. Ninguém vai chover lead aí. Exato. Lead qualificado. MQLs qualificados saindo do céu. Exato. O pessoal que é dono de Pronto negócio... para conversão. O pessoal que é dono de negócio entra pra meia-noite, 1h da manhã e vai-se embora estudando, porque é o dono, velho. Se você não carregar o saco de cimento nas costas, ninguém vai levar por você, não. Exato. Você tem que carregar. No fim, é isso. Todo mundo tem que correr atrás do seu. Exato. O mundo eu brinco muito, o mundo é dos fazedores, né? Então, é isso. Vamos fazer. E o Nascimento, acho que fez essa pergunta bem estratégica. Deixa eu pegar algumas dicas, colocar ali no nosso modelo. Vamos unir o útil ao agradável, né? Foi útil. Perfeito. Perfeito. Em dois Então, sentidos. Um, porque você falou aqui o que eu vivo repetindo pro ICS, então ajuda, porque como eu falei, santo de casa não faz milagre. E alguns outros insights importantes aí que eu vou assistir esse episódio para relembrar, para poder pôr em prática. Porque não existe, vaidade zero, que eu costumo dizer. Eu tô aqui para aprender. Eu vim pra TED, eu tô aprendendo um monte de coisa. Aqui, na TED, parece que é a idade de gato aqui. 1 ano são 4, 5 anos. Eu tô aqui há 6 meses, parece que eu tô há 8 anos aqui. A barba chegou aqui, era branquinha, era preta, tá? Já tá branca, ó. Isso aqui, o negócio aqui é pegado. Então, assim, a gente sempre tá aprendendo. E é legal trazer uma pessoa como você, trazer esse site, trazer essa percepção, porque eu estou trabalhando com CS na TED. Já trabalhei em outras empresas. Só que você, Luísa, tá dando consultoria em várias empresas aí. Então, meio que você tá vendo mais do que eu e mais intensamente o que tem sido a operação de CS no Brasil. Então, sua presença aqui para nós é valiosíssima. Né? Perfeito. Então, mas não cobre mais caro por conta disso, não, tá? Eu queria finalizar, então, aqui o podcast. Queria agradecer a presença de vocês dois. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Nas, pela sua presença. A gente vai ter muitos papos ainda. Sim, senhora. Mas eu queria agradecer. Pessoal, é isso. Chegou ao fim mais um podcast. Gostaria de agradecer a presença de todos. Não deixem de acompanhar os nossos podcasts. Se inscreva no nosso canal e acompanhem todas as dicas do mercado, da plataforma. E, claro, hoje a gente trouxe a Lu falar um pouco de CS para você entender ali na ponta, onde as empresas também trabalham cada vez mais o termo CS, né? Não é suporte de luxo, digamos. E muito obrigada. E, gente, adquire o curso dela, porque é excelente. Eu amei que ela já fez propaganda. Vai dar desconto, sim? Quem dizer da TED vai ganhar um voucherzinho? Manda uma mensagem lá que a gente faz um voucherzinho. Manda uma mensagem. Você sabe o seu Instagram de cor, Lu? Sei, é @CS por Lu Aduan. Então, segue ela, manda uma mensagem, sou banker lá, quero entender como funciona o CS, ela dá um descontinho lá. Isso aí. Fechou? Obrigada pelo convite, pessoal. gente, adorei.